deixou seu lar, seu trono, desceu até Belém. Não poderemos esquecer que foi para nosso bem. Por onde andou, Seja o nosso Deus glorificado sempre, no mundo qual nos resgatou, a Salvador Louvado seja o nome de Jesus. Se assente por um instante. Vem cá, pastora Ana. Pastora Ana, tem ainda algo para falar nos nossos corações. oh, glória a Deus! Como não se regozijar diante de uma cena dessa, né, queridos? Isso tudo foi por mim e por você. Jesus morreu por mim e por você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tão importante quanto saber que Jesus Cristo morreu e ressuscitou é entender o propósito de tudo isso. Amém? Por que Jesus precisou morrer por mim e por você? Porque ele teve que pagar tão alto preço? Porque ele teve que morrer morte de cruz? Isso é o que deve estar diante dos nossos olhos. Eu sei que chama a nossa atenção a coroa de espinhos, os pregos nas mãos, os pregos nos pés. Eu sei que tudo isso mexe muito com a gente. Mas nós não podemos perder diante dos nossos olhos a razão de tudo isso. Por que Jesus precisou morrer? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar muitos anos antes da morte de Jesus. A gente precisa voltar lá para o princípio de todas as coisas. Quando Deus criou toda a terra por meio da sua palavra, dizendo: haja luz, então houve luz. Haja separação entre as águas, e assim aconteceu. E no sexto dia de criação, Deus teve a brilhante ideia. E os três, o Pai, a Palavra e o Espírito, disseram: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo réptil que rasteja pela terra, sobre toda a terra. Façamos, pois, o homem a nossa imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no princípio de todas as coisas, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E por que o homem foi criado dessa maneira? Porque o ser humano ele não foi feito como as outras coisas foram criadas. Porque tudo foi feito por meio da palavra. Mas quando Deus resolveu fazer o ser humano, a Bíblia diz que Deus fez o homem de uma maneira diferente. Deus fez o homem de uma maneira diferente. Deus não disse: haja homem, e houve homem. E quando você abre a sua Bíblia, eu queria que você abrisse lá em Gênesis. Aleluia! Lá em Gênesis, no capítulo 2. Deus é maravilhoso. Gênesis capítulo 2, do versículo 7. Esses versículos que eu citei para vocês estavam no capítulo 1 de Gênesis, especificamente capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Só que nesses versículos do capítulo 1, a gente não entende com tanta clareza como de fato Deus fez o homem. No versículo 26 e 27 do capítulo 1, a gente percebe simplesmente Deus tendo a brilhante ideia de criar o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Mas quando chega aqui no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, a gente tem uma visão um pouco mais clara de como, de fato, Deus criou o ser humano. E a Bíblia diz assim:
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Sabe, querido, na criação do ser humano, Deus literalmente colocou a mão na massa. O homem foi formado pelas próprias mãos de Deus. Ao criar todas as coisas, Deus disse, haja e houve. Mas quando ele foi criar o homem, o ser criado à sua imagem e semelhança, o ser que ele chamaria de filho, ele fez o homem com as suas próprias mãos. E o corpo do homem foi feito do jeito que ele é hoje. Eu sei que nos filmes, nos desenhos, a gente é levado a acreditar que era um bonequinho de massa, como a gente faz. Não é assim? Mas Deus fez o corpo do homem com a riqueza de detalhes que ele possui. Cada órgão, cada veia, vasos capilares, cada fio de cabelo foi tecido, foi criado, foi feito pelas próprias mãos de Deus. E ali, aquele boneco inanimado, Deus vai e sopra dentro daquele corpo que foi formado do pó da terra, a sua própria vida, a sua própria essência, a sua própria natureza. Então o ser humano, este ser que foi criado pelas próprias mãos de Deus, ele recebeu a vida do próprio Deus. A vida do ser humano é a vida do próprio Deus, que foi soprada dentro dele. E por que Deus criou o homem dessa maneira? O homem, ele tem um diferencial que as outras coisas que foram criadas não possuem, que é a vida do próprio Deus. O homem é um ser espiritual, amém? E por que Deus nos fez assim, amados? A gente só vai entender essa verdade quando a gente olha lá para João, capítulo 4, quando Jesus está ali naquele poço de Samaria com aquela mulher, e ela pergunta acerca da adoração, e Jesus responde para aquela mulher, vem a hora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê em espírito e em verdade? Ele explica, porque Deus é espírito. E o homem foi criado um ser espiritual, na mesma categoria de Deus, com a mesma vida de Deus, com a mesma natureza de Deus, para ter comunhão com Deus. O propósito do homem ter sido criado dessa maneira foi para que ele pudesse se relacionar com Deus, com o seu Pai. Com o seu Pai. Amém, amados? Então o homem foi criado dessa maneira para poder se relacionar com Deus, para poder adorar a Deus. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 12, diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então o propósito da existência humana não é outro, senão viver para o louvor da glória de Deus. Você foi criado com esse propósito, com essa finalidade. Foi para isso que você nasceu. Talvez você perca isso um pouco de foco diante das coisas da vida, diante dos afazeres, diante das suas obrigações, diante da obrigação de ter que estabelecer uma família, constituir uma casa, cuidar dos seus filhos, mas você não pode perder isso diante dos seus olhos. Você nasceu para o louvor da glória de Deus. Por isso o homem foi criado um ser espiritual, para poder se relacionar com Deus. E a gente conhece a história da humanidade. A gente sabe que Deus havia dado uma ordem ao homem, que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem peca, desobedece. E como o salário do pecado é a morte, o homem perdeu a vida de Deus do seu coração. E lá em Efésios, no capítulo 2, diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado mata o homem. O pecado afasta o homem de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o homem, por causa do pecado, foi separado de Deus, foi afastado de Deus, não pôde mais se relacionar com Deus. O pecado tirou do homem
o privilégio de viver na presença do Senhor. E por que então Jesus Cristo teve que vir? Porque não havia um justo, nenhum sequer, sobre a face da terra, que pudesse pagar o preço, a dívida da humanidade, que havia sido estabelecida por causa do pecado que o homem cometeu. Não havia ninguém na terra que pudesse pagar esse preço. E então Deus, a Bíblia diz, enviou o seu Filho, em semelhança de homens, para morrer no nosso lugar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Quem achou diz, eu vou morar no céu. Quem não achou diz, eu vou também. E diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Que sentimento foi esse que moveu o coração de Jesus a se dar por mim e por você? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus deixou o céu, deixou a sua glória, deixou a sua posição de Deus, foi reconhecido em figura humana, se tornou homem. Quantos aqui concordam comigo que deixar de ser Deus, se tornar homem, é uma queda muito grande? É uma mudança muito grande, é uma mudança muito drástica. E eu quero que você tenha isso muito claro diante dos seus olhos, amado, para que você saia daqui hoje convicto de que você é muito valioso para Deus. Que Deus te ama tanto que pagou um preço deste tamanho para te ter de volta na presença dEle. Deus se tornou homem. Deus se tornou homem. Recebeu um corpo. Recebeu uma natureza humana. Foi tentado. Teve fome. Teve sede. Teve sono. Com que propósito? Para morrer nessa cruz por mim e por você. Por que Jesus não morreu de uma outra maneira? Porque Ele morreu na cruz. Porque morrer na cruz era morrer como maldito. Era a pior morte que existia naquela época. Morrer já era ruim, mas morrer na cruz era pior ainda. E Deus havia dito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus deixou de ser Deus, se tornou homem. E no final de tudo, Ele se tornou maldição por mim e por você. E no momento que Ele foi pregado nessa cruz, Ele experimentou uma realidade que até então Ele não conhecia. Ele foi desamparado por Deus. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E eu, amados, durante muito tempo, me questionei acerca disso. Como que Deus desampara Jesus, seu filho, no momento em que Ele mais precisa? E eu não entendia que a razão de Jesus ter sido desamparado por Deus é porque aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Ele precisou se tornar pecado para que você se tornasse justo diante de Deus. Esse foi o preço exigido pelo seu resgate. Esse foi o preço exigido para que você voltasse à presença de Deus, para que hoje você pudesse estar aqui neste lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda para Ele. Esse foi o preço. E eu quero te dizer, querido, o teu preço já foi pago. A tua dívida já foi paga. O inocente, o justo, já morreu no seu lugar. E ele morreu para que você tenha vida e vida em abundância. Nunca mais se esqueça dessa cena. Essa morte aqui não foi em vão. Essa morte aqui não foi em vão. E a Bíblia diz que depois que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, depois que o preço foi pago, depois que a dívida foi paga, Deus o exaltou sobremaneira. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o fez assentar nos lugares celestiais, muito acima de principados e potestades. E hoje ele está assentado à direita de Deus, esperando um dia quando ele vai se levantar daquele trono e vai voltar para buscar uma igreja santa, gloriosa, sem pecado, sem mancha, sem mácula. E eu quero que você saiba, querido, que ele morreu para te dar vida, para te dar saúde, para te dar uma esperança, para te dar um futuro. E eu não quero que você saia daqui nessa noite. Eu não quero que você saia daqui deste lugar sem entregar a sua vida para Jesus. Sem dizer, Jesus, não foi em vão que você morreu naquela cruz por mim. Eu te recebo. Eu aceito o seu sacrifício. Eu reconheço que a sua morte foi para que eu tivesse vida. E eu quero entregar o meu coração para você. Quantos aqui nessa noite ainda não fizeram isso e querem levantar a sua mão e dizer, Jesus, não foi em vão que você morreu. Eu quero entregar a minha vida para você. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu queria que você viesse aqui diante dessa cruz e entregasse a sua vida para Ele. Vem agora. Vamos ficar todos de pé. Vamos ficar todos de pé. E eu queria que você viesse aqui na frente. Levante sua mão e vem aqui. Vem aqui. Depois que ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. E no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. E lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Hoje eu sou livre para celebrar. Vamos declarar que o nosso Deus está vivo. Ele vive. Ele reina.
está sentado sobre o trono. Só Ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. O pecado não pode mais. Eu sou livre. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado